palavra de Deus diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos, irmãos. Santo Deus, soberano Pai, que teu Santo Espírito, ó Deus, que inspirou as Sagradas Escrituras, venha nos conduzir agora, ó Pai, na exposição da tua palavra e venha abrir os nossos corações para a compreensão dela, Senhor. Abençoe, ó Pai, aqueles que estão sofrendo hoje, ó Deus, um dia triste, esteja trazendo o consolo que só vem do teu Espírito, ó Deus. Esteja, ó Pai, instrumentalizando o teu servo agora. Em Cristo que oramos. Amém, Senhor. Irmãos, um ex-pastor de uma mega igreja norte-americana, lá nos Estados Unidos, ele e a sua esposa, uns 8 anos atrás, mais ou menos, eles foram num programa bem famoso de uma apresentadora chamada Oprah Winfrey, né? E lá ele sugeriu, esse ex-pastor, que a Bíblia ela é irrelevante, né, para a cultura hoje. Ele disse: estamos muito longe, que a Bíblia é irrelevante para a nossa cultura hoje. A cultura já está lá, e a igreja continua mais irrelevante, citando as cartas de 2000 anos atrás, como a sua melhor defesa, né? Ele disse isso quando a Oprah perguntou para ele sobre a igreja aceitar, abraçar o casamento homossexual. Há alguns meses atrás, um pastor de uma grande igreja de São Paulo fez a mesma coisa. Disse que precisamos atualizar a Bíblia. Os dois ainda são populares nas suas comunidades e entre muitos cristãos. No entanto, esse pensamento é exatamente o que o apóstolo Paulo advertiu a Timóteo na igreja de Éfeso. Eles argumentam que devemos o quê? Tirar a nossa autoridade da cultura ou dos tribunais e não da palavra de Deus. Então, o que tem acontecido? Por isso que tem surgido igrejas de todos os tipos, de todos os gostos, porque as pessoas estão amoldando as igrejas conforme os pecados que existem por aí, ou conforme os próprios pecados dos seus líderes. E assim vai surgindo novas igrejas que não tocam nos pecados, que não fala sobre pecado, que não fala sobre a redenção, a necessidade de um Salvador. Paulo nos mostra que a palavra de Deus, ela é atemporal, né? Por quê? Porque ela vem do próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele nos diz o que é verdade. Ele não pediu para nós discutir, chegar às nossas próprias conclusões sobre a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus ela tem uma questão histórica, uma questão gramatical, uma questão temporal também, que tem um contexto no qual foi escrito a carta, e nós temos que sim, transpor para o contexto de hoje, como que nós podemos aplicar. Mas muitas coisas que foram escritas há 2000 anos atrás, ela faz jus ao que nós estamos vivendo hoje, devido ao quê? Devido ao problema ser o mesmo, os pecados serem os mesmos. Então, é por isso que nós devemos o quê? Ser as pessoas do livro. Ouça novamente o texto da palavra de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que desde a infância foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o que Paulo faz a partir de agora? Ele aprofunda a natureza deste ensino que ele tem dado para Timóteo, através dessa carta. Desculpa, mas é uma carta que foi escrita aproximadamente 2000 anos atrás. O que nós vimos na semana passada são pecados que estão corriqueiros na vida do ser humano hoje. E muitas das coisas que estão acontecendo, elas são diretamente aplicadas a nós. Então, a Bíblia continua muito atual, porque o problema que ela trata é o problema do pecado, do coração do homem enganoso. E ela vai tratar bem deste problema. Então, ele aprofunda a natureza do ensino. Ele lembra Timóteo, né, que não foi ele que ensinou a Timóteo, o jovem Timóteo. Ele foi abençoado, hoje é o dia das mães, ele foi abençoado por uma mãe temente a Deus e uma avó temente a Deus. Eunice e Lloyd, essas mulheres ensinaram Timóteo as sagradas letras, ensinaram ele a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus aqui que elas ensinaram para Timóteo? O Antigo Testamento. Timóteo conhecia as sagradas letras, porém, mais tarde, quando Paulo, na sua viagem missionária, chegou em Listra, ele pôde pegar todo esse ensinamento, toda essa bagagem que Timóteo tinha e direcionar, apontar para Cristo, mostrar para ele que Timóteo não conhecia, para mostrar tudo aquilo que ele havia conhecido se cumpriu no Messias prometido, no ungido de Deus, Jesus Cristo. E olha o que ele diz, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode te tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Que nós temos um ponto fundamental, irmãos, daquilo que nós cremos, A palavra de Deus, da palavra de Deus nós somos chamados a depositar nossa fé em Jesus Cristo. Onde que Jesus Cristo é revelado? Na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras. E Deus usa o quê? A instrumentalidade da pregação, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A fé vem pela pregação, quando você ouve pregações. Por isso da importância da gente estar constantemente ouvindo, nos alimentando de pregações. Não é só no domingo, não. Você está dirigindo o carro lá, põe uma pregação no YouTube para você ouvir, vai ouvindo pregações, podcasts, mensagens, vá se alimentando da palavra de Deus, vai ouvindo a Bíblia mesmo, em áudio, tá? E Deus usou a instrumentalidade da pregação. Não existe outro meio de você conhecer Jesus. Não tem outro meio. É a chamada revelação especial. A nossa base de fé, o catecismo que nós temos, a confissão de fé, diz assim, que à luz da natureza e de outras religiões não se pode conhecer Jesus Cristo, apenas através do quê? Da revelação especial. Isso é, as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, que pode dar o quê? O conhecimento de Jesus para que creiamos para a nossa salvação. A Bíblia, então, irmãos, ela não nos foi dada apenas para adquirirmos conhecimentos do tempo antigo, ela não foi dada apenas para nos tornarmos sábios, não foi dada apenas para nos tornarmos mais espertos, ou ter o que? Um comportamento, um conhecimento moral. Quando as pessoas querem ensinar com esse propósito, elas estão o quê? Diminuindo o valor da palavra de Deus. Tá? Essas coisas têm a sua importância, mas você diminui a palavra de Deus. Ela é o livro que construiu, sim, a cultura ocidental na qual nós vivemos. E isso não tem discussão, ela é a base da cultura ocidental que nós vivemos. E é verdade, mas o propósito da Bíblia, qual que é? A salvação em Cristo, em Jesus. Esse é o objetivo fundamental da palavra de Deus, da Bíblia. Tá? Portanto, agora mais um adendo para mamães, para as avós, para os pais, para os professores da escola bíblica dominical. A Bíblia não é um apanhado de historinhas, não, irmãos. Que você conta com fundo moral. Não, me desculpa, não é isso a Bíblia. E se você usou dessa maneira, você usou
errada. Ela é uma composição de histórias que apontam para o Salvador, para o Messias, para o ungido de Deus. Messias, a gente usava a palavra Messias prometido no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Cristo, o ungido, tá, de Deus. Se você já contou histórias, Davi, se você contou histórias, Sansão, de Jonas e o grande peixe, e se você contou outras histórias do Antigo Testamento, e não chegou em Jesus, simplesmente vocês não contaram a história. Por quê? Porque o propósito, sem chegar em Cristo, é apenas um fundo moral. E toda a Escritura, ela aponta para Cristo. Toda ela mostra o Salvador. E é fácil a gente esquecer que toda a Bíblia aponta para Ele. Desde o início, Deus decidiu redimir seu povo. O sistema sacrificial apontava para isso, para um sacrifício único e final. E esse sacrifício final foi onde? Foi cumprido com Cristo Jesus. Se você ensinou seu filho a decorar os 10 mandamentos, mas não apontou para Cristo, para podermos viver com essa lei, você não adiantou nada. Não adianta as crianças saberem os 10 mandamentos de cor e não saber o quê? Porque o moralismo não nos salva. Não é o moralismo que nos salva. Conhecendo as Escrituras, Timóteo, com a instrumentalidade do apóstolo Paulo, ele direcionou a Cristo o conhecimento que Timóteo já tinha aprendido com a sua mãe e com a sua avó. E para ele ver aquele para qual a Bíblia estava apontando. E disso que Paulo está falando, para nos tornarmos o que? Sábios para a salvação pela fé em Jesus. A Bíblia toda ela aponta, culmina em Cristo. Cristo é o centro das nossas vidas. A Bíblia nos ensina como estar bem com Cristo, porque o pecado causa separação. E Cristo veio o quê? Para poder fazer, como o pastor Anderson disse, a ponte. Ele é o mediador entre nós e Deus, pelos nossos pecados. A Bíblia nos mostra como nós somos pecadores. Como que ela faz isso? A lei. A lei mostra que nós não temos condição de cumpri-las, de cumprir a lei. Nós não somos capazes de cumprir toda a lei. Então, sem Cristo, nós estamos o quê? Condenados. A Bíblia mostra que Deus é santo e nunca se comprometerá com o pecado. Ou seja, temos um grande problema. E quando nós vemos o dilema da nossa vida, quando nós olhamos do nosso grande problema, você vai entender por que você precisa do quê? De um Salvador. Precisamos do quê? De alguém que nos resgate de nós mesmos. Alguém que salva-nos dos nossos pecados. Alguém que nos... E se nós estudarmos a Bíblia, nós vemos o quê? Jesus é esse alguém. Jesus é esse. Ele é aquele descendente de Davi que foi prometido. Ele é o Cordeiro de Deus sem mácula, sem mancha, sobre o qual nós lemos na Bíblia. E lá em Isaías, nós temos um detalhamento, um texto do profeta Isaías, 500 anos antes de Cristo, 580 anos antes de Cristo, detalhando com perfeição Cristo. Ele nasceu de uma virgem em Belém, foi criado por um tempo lá no Egito. Todas as coisas que a Bíblia disse aconteceram. A Bíblia não pode salvá-lo. A Bíblia não. Mas ela pode levá-lo ao único que pode salvá-lo, que é Cristo Jesus. E ela, através da pregação dela, você vai chegar à fé em Jesus Cristo. Diante disso, irmãos, qual a diferença, então, da gente pegar livros como as Crônicas de Nárnia, O Senhor dos Anéis, historinhas da Turma da Mônica, ou qualquer outra historinha qualquer, e começar a estudar com as nossas crianças, com os nossos jovens adolescentes? É o que os próximos versículos diz, ou qualquer outra literatura que a gente pega. E aí nós temos a diferença, ela é inspirada por Deus. Versículo 16, toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. No nosso texto, a melhor tradução não seria inspirar, porque inspirar é o ato da gente colocar o quê? Ar dentro dos nossos pulmões.
A melhor tradução aqui, toda a Escritura é soprada por Deus, pelo vento de Deus. A Bíblia é um livro que a comunicação é direta, a revelação de Deus para conosco. Deus usou autores humanos, com seus vocabulários específicos, estilos únicos. De cada autor é diferente. O Senhor, Ele não ditou as palavras, mas Ele o quê? Orientou os autores. Orientou a escreverem o que Ele queria que chegasse até nós. O vento de Deus, o que é o vento de Deus? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo inspirou esses homens a escreverem. Nós temos um texto que explica isso. Na segunda carta de Pedro, se você quiser, você pode abrir, capítulo 1, versículos 20 a 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 a 21. Diz assim, inclusive a segunda carta de Pedro está sendo escrita praticamente na mesma época que essa carta, segunda carta de Paulo a Timóteo, tá? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu vou ler daqui a pouco mais uns versículos no capítulo 3, se você quiser deixar aberto aí a segunda carta de Pedro, pode deixar. Mas aí tem mais uma pergunta, o que é toda a Escritura, né? Se a gente entender que nós estamos no primeiro século, ele está se referindo aqui ao Antigo Testamento, né? Mas era o que eles tinham ali. Talvez já tinha escrito o Evangelho de Marcos. O de João com certeza não havia sido escrito, porque foi no final do século I. Então Paulo está escrevendo essa carta aqui, como eu disse, provavelmente na mesma época que o Evangelho de Marcos estava sendo escrito, ou o Evangelho já havia sido escrito, tá? Será que Timóteo conhecia as demais cartas, aquelas cartas que foram escritas para o povo de Deus na dispersão, para o povo de Deus que havia fugido da perseguição? Então, olha o que nós temos aqui, um texto que ajuda a compreender isso, ainda essa carta, a segunda carta do apóstolo Pedro, tá? Que foram escritos na mesma época. Ele usa esse texto para referir aos escritos de Paulo. Olha o capítulo 3 da segunda carta de Pedro, capítulos 14 a 16. Olha o que diz, segunda carta de Pedro, capítulo 3, 14 a 16. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente do nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Pedro tinha conhecimento dos escritos de Paulo. Olha a continuação. Segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, suas cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Olha que interessante, o apóstolo Pedro já tinha conhecimento, sim, das cartas do apóstolo Paulo. E ele cita aqui como as demais escrituras, isso é, os demais textos apostólicos que já estavam sendo escritos. Ele tinha conhecimento de mais textos. E a resposta então é que o Antigo Testamento e depois o que Pedro, Paulo, Tiago, os evangelistas, no fim do primeiro século escreveu, o Evangelho de João, as cartas de João, Apocalipse. E eles estão escrevendo as escrituras sagradas, meus irmãos, inspirados por Deus. Portanto, tudo o que eles escreveram foi inspirado por Deus. A escritura sagrada é composta do Antigo Testamento, que é muito válido ainda hoje, e também dos escritos apostólicos.
A Bíblia tem muitos manuscritos antigos, irmãos. E cada vez que as pessoas encontram um manuscrito antigo, quando se comparado com os manuscritos que nós já temos, e é muito mais do que qualquer literatura comum que é aceita pelas comunidades, o que se percebe é o quê? A diferença entre os manuscritos são mínimas, são detalhes, são mínimas. A conclusão é que a Bíblia que temos hoje, ela é tão confiável quanto a que nós tínhamos no primeiro século, as que foram escritas pelos apóstolos. O fato de que esse livro é inspirado por Deus, isso é, Deus falando ao seu povo, à sua criação, Ele está nos dizendo como podemos fazer parte da sua família para sempre, do povo escolhido de Deus, que é a igreja. E aí ele dá alguns detalhes. Toda a escritura é inspirada por Deus. O que mais que ela é? Ela é útil para o ensino. Por ser inspirada por Deus, ela nos ensina várias coisas importantes. Nos ensina que é a verdade. Isso significa que ela é o quê? Imutável. E a verdade em todos os momentos. Ela não é impactada, então, por aprovação pública ou legislativa. Ela não depende disso para continuar ou não sendo verdade. Não depende da cultura do cancelamento para falar que é um discurso de ódio ou não. Ela é atual, muito atual, e vai mexer justamente nas feridas, nos pecados que as pessoas não querem assumir diante de Deus. Ela é a palavra final. Não nos é dada licença para atualizar a Bíblia, a verdade de Deus. Portanto, qualquer doutrina só pode partir dela. Todo ensino deve partir dela, porque ela é útil para o ensino. Também ele diz, ela é útil para a repreensão e para a correção nas nossas vidas. Isso é, ele mostra o que está errado em nossas vidas. Você pode ir a muitos especialistas para seus problemas na vida, mas nenhum deles vai tratar do seu problema central, que é o pecado. Nenhum deles vai tratar da alma. Nenhum especialista vai tratar da alma. Ao ler a Bíblia, ela tira as nossas desculpas. Ela tira o que nós poderíamos falar, não fui eu, foi minha esposa, não fui eu, foi meu filho, não fui eu, foi meu amigo do trabalho. Não, porque ela vai direto. Ela mostra para nós. A Bíblia nos torna responsáveis pelas nossas vidas, pelos nossos pecados. Ela aponta quando o nosso problema é o orgulho, a rebeldia, a idolatria, a luxúria, a ganância, a gula, né? Ninguém fala de gula, né? Mas é um pecado também a gula, viu, meus irmãos? E não podemos o quê? Apontar erros dos outros, a não ser o quê? Através da palavra de Deus. E a verdade deve ser apresentada em amor, como nós vimos na quarta-feira aqui. Nós não podemos chegar de qualquer jeito apresentando a verdade, tá? Ela deve ser apresentada em amor, tá? Você pode corrigir um problema até entender a natureza do problema. A Bíblia, ela é o quê? Revigorante. Por quê? Porque nós encontramos o que é um lugar onde nós ouvimos a verdade sobre nós mesmos. Às vezes é doloroso. Por quê? Porque nós não queremos ouvir a verdade. Nós não queremos ser confrontados. Mas isso vai ajudar você a crescer diante de Deus. Então, quando nós estamos fazendo o que é errado, a Bíblia diz para nós, nos arrependermos. Admitir os nossos pecados e confessá-los diante de Deus. Por quê? Porque Deus sabe que nós não somos capazes de cumprir toda a lei. Por isso Ele providenciou o Cristo, o Salvador, de graça, pela fé nele. Os nossos pecados são perdoados. Nós estamos livres dele. Nos tornamos novas criaturas. Nós nos tornamos novas pessoas. Nós temos uma nova vida. Ele nos ensina a fugir do mal e de toda aparência do mal. Quando nós somos injustiçados, a Bíblia às vezes ela nos ensina que devemos ignorar ou perdoar. Ela nos promete um consolador.
Se você está triste hoje, é o Espírito Santo que vai trazer esse consolo. Talvez você está passando primeiro dia das mães sem a sua mãe. Talvez você está passando o primeiro dia das mães sem o seu filho, ou sem um ente querido na sua família. E o Espírito é aquele que consola, o Espírito é aquele que dá a paz além do entendimento, uma paz que humanamente nós não conseguimos compreender. E o Espírito Santo de Deus, ele consola os nossos corações. Deus prometeu que ele precisava subir para que o Espírito viesse quando Jesus foi assunto aos céus. Diante disso, nós sabemos que nós nunca estamos sozinhos. Ela nos ensina a fugir do mal e da aparência do mal. Então não adianta a gente tem que ver algumas coisas, reter o que é bom, mas ela nos ensina também a fugir da aparência do mal, correr do perigo, não flertar com o pecado. E ela é útil para a educação na justiça, é um termo interessante, isso é, na conduta moral. Portanto, ela serve também para que nós tenhamos uma vida correta e cumpramos a verdade do Senhor, somente por causa da redenção em Cristo. Tá? A Bíblia nos adverte que a sua santa palavra não voltará vazia, sem causar impacto. Ela não volta vazia. E agora, o apóstolo Paulo conclui. Ele fala da finalidade. A finalidade. Olha o que ele diz. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele fala o propósito de todo esse ensino que ele deu a Timóteo. A Bíblia nos ensina o quê? Sobre o caráter de Deus. Quando eu falo a Bíblia, são todas as escrituras. Né? O Antigo e o Novo Testamento. O Antigo não caducou não, tá, gente? O Antigo é muito válido e tem muitos ensinamentos, sempre apontando para Cristo e nos instruindo. Tá? Ela mostra o caráter de Deus, diz que somos o quê? Também as suas testemunhas, que nós devemos proclamar àqueles que nós amamos principalmente. Primeiro os de casa, meus irmãos. Fala para aqueles que você ama, pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, primo, colega, amigo. Depois você sai querer ser missionário em outros lugares, mas começa dentro de casa. Você não é o Espírito Santo, mas você é a testemunha de Deus para falar do amor de Deus gracioso que tira o pecado do mundo, que nos salva da perdição. Ela diz que somos suas testemunhas, mostra o efeito para a salvação e o que o efeito sobre a salvação traz na vida das pessoas, a mudança. Por quê? Porque uma pessoa mudada por Cristo, ela apresenta frutos de uma vida transformada. Assim como fornece todo tipo de exemplo, que significa ser um seguidor de Cristo. Vemos homens e mulheres confiarem em Deus para fazer grandes coisas quando nós lemos a Bíblia. Elias enfrentando os profetas de Baal, Moisés enfrentando Faraó, ou suportando os egípcios e aturando até a provocação do povo de Deus. Vemos pessoas que se agarram a Deus nos maiores momentos de provação. Lembrem de Daniel na cova dos leões, lembrem dos seus amigos na fornalha, que foram ameaçados da fornalha. Lembre também de Jó, perdeu tudo que ele tinha, teve a sua saúde perdida também. Jamais, sem vacilar na sua fé em Deus. Paulo, perseguições, apedrejamentos, naufrágios, o naufrágio a caminho de Roma. Lembram também da rainha Esther, nós estudamos aqui, todo o povo, toda a raça judaica, ameaçada de extinção. Vemos homens que falharam também. Nós vemos Abraão com Agar, Davi com Batseba, Pedro negando a Cristo, Jonas fugindo de Deus, e até mesmo Paulo, que anteriormente perseguiu cristãos. Eles falharam, foram perdoados e foram restaurados.
Então não importa o tamanho do seu pecado. Deus providenciou Jesus para salvá-lo do seu pecado, para pagar pelo seu pecado. Deus providenciou Cristo para te restaurar, para restaurar a sua vida. E vemos aqueles que mantiveram firmes, sem medo. A negação, os profetas que permaneceram contra ataques. O próprio Pedro diante das multidões no dia do Pentecostes, o próprio Moisés também, muitas vezes sem medo. Os discípulos continuaram ensinando no templo, embora tenham sido instruídos a não ensinar. E não são eles que têm o poder, mas no poder de Deus, na confiança nesse Deus supremo. Esses relatos, irmãos, são ilustrações de como nós que falamos, mas eu não sou Abraão, não sou Pedro, não sou Mateus, não sou Tiago. Nós, pessoas comuns, que usadas por Deus, podemos aprender o verdadeiro significado de ser um seguidor de Cristo. A Bíblia nos instrui sobre os líderes da igreja. Ele ensinou as qualificações e dons e a importância de ter cuidado ao escolher os líderes. Temos que ter cuidado. Ela nos deu critérios para a gente escolher. E muitas vezes nós erramos, ou muitas vezes as igrejas fecham os olhos. Muitas vezes as igrejas olham questão financeira. Muitas vezes olham questão de status. E não olham os requisitos que a própria palavra traz para a gente. A Bíblia nos instrui sobre isso. Não podemos nos calar diante disso. Todo mundo fala de fé, irmãos. Todo mundo tem fé em alguma coisa, mas quando a gente lê a Bíblia, a gente começa a entender que a fé não é um mero conhecimento, um conceito apenas a ser aprendido, mas ela é uma confiança em Deus, que impacta tudo o que somos e tudo o que fazemos. Se a gente inverter esse último versículo, nós podemos dizer assim: você quer estar equipado para fazer um bom trabalho? Você precisa ouvir as Escrituras, para que você saiba como fazer esse trabalho corretamente. Isso pode nos ajudar aí como o propósito dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Concluindo, irmãos, cuidado, Tem gente que fala: pastor, eu tive um sonho. Eu acho que Deus está falando comigo. Eu falo: cuidado, irmão. Comeu muito de noite? Toma cuidado. Quando a gente come muito de noite, a gente vai ter muito sonho, vai ter... Então, queridos, Deus está falando conosco, não vai ser em sonho, vai ser através da palavra. Deus não vai acrescentar ao cânon, inspirado, fechado. Deus pode, sim, organizar suas ideias através de um sonho, pensamentos seus que estejam tortuosos aí, te orientar sim no sonho. Ele pode fazer isso, tá? Mas ele não vai aumentar o cânon, não vai ser algo inspirado, não, tá? Não pode ser acrescentado, é isso que eu quero dizer. Ela é suficiente para as nossas decisões do dia a dia, meus irmãos, para que nós sejamos perfeitamente habilitados. Portanto, não precisamos de sonhos, ou novas revelações, ou novas doutrinas. O que eu estou dizendo com isso? Se você pegar uma seita, meus irmãos, seita é aquela que ela tem exclusividade para a salvação. Eles não falam que a salvação está em Cristo, eles falam que a salvação... eles não falam que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Falam que a salvação ou está na igreja, ou está atrelado a alguma coisa. Seita está sempre ligado a isso, a você cumprir algo. Tá? Elas começam como? Com alguém lá atrás que teve um sonho. E aí eles tornam esse sonho inspirado. E aí passa a ser o quê? Como se fossem os escritos que Deus separou para nós há mais de 2000 anos. Tá? Então... devemos tomar muito cuidado. Uma seita ela é caracterizada por alguém que teve um sonho. Nós temos algumas pessoas, algumas seitas que são assim. Tá? Sempre um homem idealizou alguma coisa, e aí
Não, vocês estão tudo errado. Deus falou comigo a partir dessa data, então é assim que nós temos que viver. E assim surge mais uma seita. Tá? A seita tem surgido assim. Nós não precisamos de novas doutrinas que não venham do que Deus deixou escrito para nós. E é isso que nós temos desde o primeiro século, não há nada de novo, a doutrina dos apóstolos, aqueles que creem em Jesus Cristo, que os escritos de Deus, que as Sagradas Escrituras são inspiradas por Deus e não precisam se amoldar à cultura, não precisam ser atualizadas, tá? Mas é isso que alguns estão fazendo, irmãos. Estão remodelando os ensinos de Deus. Para quê? Para, como eu disse no início, acomodar os pensamentos deste mundo ou acomodar suas vidas e os seus pecados, para que você não seja julgado pelo seu pecado, para que ninguém o confronte no seu pecado. Eles estão o quê? Amoldando as Escrituras. Não é à toa que o número de igrejas tem aumentado e as pessoas estão lotando essas igrejas. Tá? Deus não quer isso de nós. Já aqueles que foram o quê? Perseverantes, aqueles que se mantiverem firmes, vai ser um caminho difícil, tá? Perigoso, pelo menos nessa vida aqui na Terra. Por quê? Porque vai te trazer bastante sofrimento. Eu sinto dizer isso, mas é uma verdade. Nessa Terra, aqueles que permanecerem fiéis serão perseguidos, sofrerão. Vivemos uma época que as pessoas não sabem nada da Bíblia e as pessoas não se importam mais com o que a Bíblia diz. Isso é chamado uma cultura pós-milenista, né? Uma cultura que já não se importa mais com a Bíblia. Por isso, nós precisamos continuar pregando as verdades de Deus. Para quê? E não permitir que as pessoas questionem a verdade de Deus, dizendo que ela é de homens. Nós devemos defendê-la, defender com razão, estudando, entendendo a palavra de Deus, com argumentos piedosos. Não discutir, não estou falando para você ir para a internet e ficar discutindo, não, tá? Para você o quê? Estude a palavra de Deus para que você possa argumentar quando alguém estiver em pecado, te questionar sobre alguma coisa, para que você saiba dar razão da esperança. Tá? Por último, mamães, avós, pais, tios, professores de escola dominical, sigam o exemplo dessas mamães, da Eunice e da Lloyd, que ensinam a Timóteo as Sagradas Letras desde a infância, que seguiram lá Deuteronômio 6, no caminhar, no deitar, que preencheram a porta, os umbrais, que tinha escrito. Sabe, estudante de cursinho que quer passar por todo jeito, ele rabisca a parede, rabisca os azulejos com as fórmulas de física para entender? Faz isso com a Bíblia para o seu filho. Cola lá um plástico lá que dá para ser escrito, começa a escrever versículos lá, começa a inculcar. Quando você caminhar com seu filho, começa a falar Bíblia, inculca nos seus filhos. Ensina as Sagradas Letras desde a infância. Siga o exemplo de Eunice e de Lloyd, que fizeram com Timóteo, porque esse é o maior presente, o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos, pois a palavra de Deus nos dá sabedoria. Foi falado sobre a sabedoria hoje cedo. Sabedoria para a salvação. A palavra de Deus nos dá sabedoria para a salvação. Ela revela o objeto da nossa salvação. Ela revela o Evangelho. Ela revela Jesus Cristo, que é quem nos salva. Queridos, que Deus nos abençoe, que nós possamos seguir essa palavra com fidelidade.